Na verdade, Graça, o que eu trago e o que tento trazer na tese é uma reflexão despida de preconceitos, mas fundamentalmente na compreensão, e tive essa preocupação de ir buscar um filósofo da língua, filósofo da linguagem russo, Bakhtin, para nos falar, para tentar compreender as linguagens, os ciclos, o simbolismo que a linguagem tem. E em Angola nós temos esse grande problema. Às vezes nós temos um conjunto de termos, um conjunto de linguagem que nós não lhe compreendemos o conteúdo. E o que eu apresento, depois de toda a pesquisa que fiz, é que o Código de Processo Penal contém em si próprio linguagens, símbolos, signos, cujo significado constitui um veículo de harmonia. Na verdade, o Código de Processo Penal, eu apresento o Código de Processo Penal como um veículo de harmonia do Estado Democrático de Direito. Ou seja, quando nós estamos a reclamar a existência de um Estado Democrático de Direito, nós temos que perceber que esse Estado assenta num chassi que tem 4 rodas. E este chassi é o Código de Processo Penal. Se ele estiver desequilibrado, não há nenhuma outra conversa que se lhe possa ter, nem de investimento privado, nem de concorrência democrática, nem de direito, nem a liberdade de expressão. Por quê? Porque depois a harmonia não encontra. Então, construído isto, eu fui buscar, desde a origem, o conceito que nós temos na Constituição, no artigo 29 e no artigo 72, de processo justo e conforme. Nós temos um dos acordos recentes, veio justamente dizer que uma instância da jurisdição comum tinha violado o processo justo e conforme. Na verdade, esse processo justo e conforme é o que também é chamado de devido processo legal no Brasil, fundamentalmente para o Brasil. E nós chamamos-lhe processo justo e equitativo, ou apenas processo equitativo. Então, o que eu fiz foi ir buscar as fontes do processo equitativo e perceber como é que ele foi colocado na arena internacional. Então, desde a origem do processo equitativo, que é de 1215, construído depois a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, da Carta Africana, e dos instrumentos de soft law que regulam estes instrumentos internacionais, eu trouxe, então, compreendi e apresentei um conceito de processo justo e equitativo, inclusive da dimensão que a Constituição americana lhe deu. Depois de encontrar o processo justo e equitativo do ponto de vista da gênese e da doutrina, eu fui tentar compreender como é que o processo justo e equitativo é compreendido na jurisprudência internacional e na jurisprudência africana. Então, também trago, em síntese, os mínimos olímpicos, como se diz, as garantias mínimas que a jurisprudência internacional, fundamentalmente a jurisprudência do Tribunal Africano e a jurisprudência da Comissão Africana, apresentam como garantias mínimas para nós podermos falar num processo justo e equitativo e, consequentemente, encontrar nele o estatuto que é devido ao arguido. Depois desta apresentação, encontrei e elenquei, então, aquilo que os instrumentos internacionais e a jurisprudência internacional do Tribunal Africano, da Comissão Africana, dos Tribunais Africanos ad hoc e do Comitê dos Direitos Humanos para os países africanos, encontrei qual é o lugar, encontrei as garantias mínimas, elenquei estas garantias e tentei encontrar o lugar do Estatuto do Arguido. E quando nós falamos de Estatuto, estamos a falar de direitos e deveres. Na verdade, no conceito, na linguagem, na filosofia da linguagem, eu preferi chamar faculdades, direitos e deveres e obrigações, porque são mais amplos do que direitos e deveres. E então é a partir daí que comecei a discutir os conceitos segundo a jurisprudência internacional, o conceito de independência, o conceito de instrução preparatória, o conceito de imparcialidade, o conceito de juiz, o conceito de prova robusta, o conceito de além da dúvida razoável,
né? Compreendido isto, deixei para Angola, para a nossa própria realidade. E na nossa realidade, antes de apresentar uma proposta do Estatuto do Arguido, da análise, de expor a análise que fiz, tentei compreender então as determinantes internas e externas que influem no Estatuto que, o arguido, que é atribuído ao arguido. E aqui encontrei condições extra, quando digo determinantes exteriores, estou a falar, fiz referência a determinantes não jurídicas. E depois determinantes internas, que são determinantes jurídicas. E aí encontrei curiosidades, muitas, na dimensão externa. E aí eu entronco, a minha tese entronca com a tese do Carlos Pacatolo, é o tipo de Estado que nós temos. Como é que os poderes se movimentam entre eles? Como é que os poderes se relacionam? Né? No fundo, qual é o relacionamento que existe entre uns e outros? Fui buscar isto e aí encontrei na dimensão interna, na determinantes internas, duas dimensões que eu analisei principalmente o julgamento dos mercenários e depois analisei o não processo, o não julgamento das vítimas de 27 de maio. Analisado estas duas dimensões, descobri complexos e a partir daí nasceu esse percurso diferenciado que nós damos a uns e a outros arguidos, por questões completamente extra-jurídicas, por questões completamente externas ao direito. Analisado estas duas dimensões, depois vim então analisar a forma como o Estado, desde a gênese, porque a minha tese tem um princípio, a delimitação começa em 11 de novembro de 75, como é que de 11 de novembro de 75 até 2021 nós fomos endurecendo o regime jurídico-penal, fomos menosprezando e fragilizando o Estatuto do Arguido, principalmente na parte dos direitos, enrobustecendo a parte dos deveres, fragilizando a sua defesa, fragilizando a ampla defesa, e depois vim cair, então, no Código de Processo Penal que existe para apresentar sugestões, que muitas coisas estão escritas. Se nós interpretarmos literalmente como elas estão, vamos fragilizar ainda mais o Estatuto do Arguido. E um Estatuto dependerá de nós fazermos uma interpretação conforme os instrumentos internacionais, conforme a jurisprudência internacional, conforme a jurisprudência africana, e também fiz um passeio muito substancial na jurisprudência do próprio Tribunal Constitucional. Né? E daí também, apesar de muitos o conteúdo dos termos não ficarem muito esmiuçado, mas temos, de facto, aqui ingredientes necessários para, querendo, sendo imparcial, reconhecendo-se faculdades e direitos, poderes, faculdades e direitos, reconhecendo-se deveres, obrigações e sujeições, nós podemos ter processos e decisões extraordinárias em relação aos arguidos. Pronto, então essa proposta que eu trago é esta oferta e é esse meu contributo para o ordenamento jurídico angolano, fundamentalmente para o ordenamento jurídico processual penal com a tese. Professor, quando confronta o processo dos mercenários em 1976 Exato. E confronta o processo e fala do 27 de maio, portanto, o pessoal fala de complexos. O que é que isso é? O que é que significa esses complexos? Os complexos que nós temos, no fundo, o Pacatolo também já fez referência, é um complexo generalizado. E eu estou aqui lembrado, creio que foi de feliz memória, André Mingas, quando apresentava um programa na televisão, tinha passado um slogan, é nacional, é bom e eu gosto. E este slogan não tinha sido despropositado, porque na verdade há um complexo generalizado que tudo o que é estrangeiro é melhor.
tudo o que é estrangeiro merece melhor proteção. Tudo o que é nacional não chega aos termos em que deveria chegar. E quando se analisa, então, quando analisei o julgamento dos mercenários, o que eu percebi é que o julgamento dos mercenários mereceu todas as garantias que os instrumentos internacionais consagravam. Publicidade do julgamento, direito ao advogado, direito a intérprete, acesso dos familiares, acesso restrito dos familiares aos arguidos, com cobertura pública do julgamento, com uma decisão, com direito a recurso. E só houve execução das decisões depois da sentença transitar em julgado. E compreende-se isto. Até hoje, nós temos registros de processos de julgamento do processo dos mercenários. Comparativamente a isto, porque é preciso compreendermos que o julgamento dos mercenários ocorreu, se a memória não me falha, até junho de 1976, e o 27 de maio ocorreu, sensivelmente, 11 meses depois. Ou seja, depois de nós, antes mesmo, imediatamente a seguir a independência, conseguimos conferir julgamentos públicos com publicidade do julgamento, com direito ao advogado, com direito a intérprete, com direito a tradutor, advogados, muitos deles duplos, porque muitos dos arguidos do processo dos mercenários tiveram direito a advogados estrangeiros indicados pela família e a advogados angolanos que se predispuseram. E eram bons advogados angolanos que se predispuseram a defender. O que aconteceu 11 meses depois foi que nós suspendemos o processo penal. Nem sequer pensamos que poderíamos dar aos nacionais, aos ditos fraccionistas, o mesmo estatuto de, por exemplo, terroristas, ou um estatuto de mercenários, e então permitir que eles fossem julgados à luz da lei do Tribunal Popular Revolucionário. Não permitimos isto. Não permitimos nem esse tribunal extraordinário, não permitimos sequer nem o Tribunal de Jurisdição Comum. O que acabou por acontecer foi, num determinado gabinete, pessoas que não eram magistradas elencaram uma lista e deliberaram a execução das pessoas. E as pessoas foram executadas. Não tiveram direito à defesa, não tiveram direito a julgamento, não tiveram direito a advogado, não tiveram direito a contactar com as famílias, nem sequer os familiares tiveram direito a saber para onde é que eles foram postos. Então, a conclusão é simples. Aos estrangeiros que tinham vindo a Angola, contratados para matar, e muitos deles nos depoimentos dizem mataram pelo prazer de matar, ok? Nós demos melhor proteção. E aos nacionais, aqueles que tinham vestido a camisola da luta pela libertação, que dormiram conosco nas mesmas trincheiras, que tiveram conosco nas mesmas tendas, que abraçaram as mesmas causas, que pisavam os mesmos meios, nós não demos direito ao processo. No fundo, em relação ao 27 de maio, o que eu digo que aconteceu foi um não processo. E então, comparando isto até hoje tem muita influência no processo penal angolano e na forma, no estatuto que é reservado ao arguido em Angola. É isto que eu chamo complexos que nos atingem e afligem até hoje no processo penal. Teixeira Cândido, tu que és jurista. Sim, não percebi, Graça. Tu que és jurista. Tens alguma questão? Não, eu iria... Tenho. Na realidade, eu iria provocar aí o professor Dr. Benja Satula, porque ele participou, e o processo já transitou em julgado, por isso pode falar sobre ele. Ele participou no famoso processo do SME, e daí resultou também um acórdão que é célebre para a nossa jurisprudência, o acórdão do Tribunal Constitucional. Benja Satula e outros colegas que participaram, que defenderam então a ex-diretora, terão invocado exatamente a violação dos direitos do arguido. Não sei, Benja pode falar um pouco sobre isso, em que medida que este processo também terá inspirado para a vossa tese, ou seja, o que naquele
naquele processo tinha havido de violação de direitos do arguido, no caso da arguida, que pode ser também, que pode ser lido na vossa tese. Muito obrigado, Xaracante. Na verdade, teve o Acórdão 122 de 2010. Usei muito o Acórdão, porque já naquela altura, estamos a falar de 2010, o que se invocava, o que nós invocamos na altura de violação, era a violação do princípio do acusatório. Ou seja, a distinção entre quem acusa e quem julga. Neste caso, era o problema do juiz que tinha pronunciado, tinha elaborado o despacho de pronúncia, tinha dirigido a abertura, tinha negado a abertura de instrução contraditória e tinha pronunciado os arguidos, foi o mesmo juiz do julgamento. E isto, no processo justo e equitativo, isto é uma violação do princípio do acusatório. Foi a primeira invocação. A segunda invocação naquele acórdão, que eu também trouxe como garantias, como Estatuto do Arguido, aqui no Estatuto do Arguido, foi o privilégio da não autoincriminação. Na verdade, nós temos na linha G do artigo 63 da Constituição da República de Angola, que já naquela altura já estava em vigor, porque o julgamento foi mais ou menos em outubro, novembro, dezembro, e a Constituição entrou em vigor no dia 5 de fevereiro de 2010. Já a Constituição, na linha G do artigo 63, dizia que o arguido não é obrigado a fazer confissões contra si próprio. E o que é que tinha acontecido no processo do SME? Tinha acontecido que tinha sido ordenada uma inspeção pela IGAI, e a IGAI esteve a trabalhar no SME, e dentro do princípio da colaboração que todos os membros do Executivo e dos órgãos afetos ao Executivo têm que prestar ao órgão de fiscalização, a gestão do SME prestou colaboração direta, entregando documentos, fazendo declarações, esclarecendo aos inspetores da Inspeção-Geral da Administração do Estado o que tinha acontecido. Ora, o que aconteceu imediatamente a seguir é que este relatório foi mandado para o Presidente da República, o Presidente da República mandou para a Procuradoria-Geral da República, que, em instrução preparatória, integrou literalmente o relatório como peça fundamental da instrução, e foi sobre isso que incidiu a recusação, e foi sobre isso que incidiu a pronúncia, e eles foram condenados com base nisto. Ou seja, a instrução preparatória não encontrou nada de novo, limitou-se apenas a considerar as falhas que o relatório apresentava. E a pronúncia repetiu a mesma fórmula, e o tribunal, né, do juiz da pronúncia, era o mesmo juiz do julgamento, condenou os arguidos nessa perspectiva. O Tribunal Constitucional, nesta altura, tínhamos invocado esta violação, e o Tribunal Constitucional considerou que sim, que havia aqui a violação do princípio do processo justo e equitativo, primeiro, porque o processo não tinha sido justo nem equitativo por causa destes dois elementos, violação do princípio do acusatório e violação do privilégio da não autoincriminação, que tem um termo latino muito pesado, muito feio, que nós gostamos às vezes de invocar, que é nemo tenetur si ipso accusare. Ou seja, ninguém é obrigado a acusar-se a si próprio. E nós temos isto. É curioso, por exemplo, que esta norma, que nós já temos na Constituição da República desde 2010, é mais violada em Angola do que em Portugal, por exemplo, do que em Espanha, que não há nenhuma norma escrita em relação ao nemo tenetur si ipso accusare, mas que eles entendem que isto resulta do facto de ser um Estado democrático de direito. Ou seja, basta que a Constituição diga que somos um Estado democrático de direito, que já resulta daí a consequência de nemo tenetur si ipso accusare e do princípio justo e equitativo. Na nossa perspectiva, nós temos isso escrito, e o tribunal, na altura, não reconheceu. Então, utilizei o Acórdão 122, pela experiência própria de ter participado do julgamento, eu utilizei o Acórdão 122 também, para indicar, na parte em que a jurisprudência do Tribunal Constitucional contribuiu substancialmente para as conclusões a que cheguei, para indicar que era um elemento incontornável que se deve respeitar num processo justo e equitativo, respeitando o Estatuto do Arguido na ordem jurídica angolana.
Professor Benja Satu, antes de mais, vou pedir um bocadinho só de tolerância ao professor Carlos Pagatol, porque eu sei que ele está a correr contra o tempo, tem outros compromissos. Vou pedir só um bocadinho mais de tolerância e vou fechar com o professor Benja Satula com uma pergunta. Graça, antes de fechares, posso só fazer uma perguntinha ao professor Benja? Sim, vou fazer uma pergunta, depois podes fazer. Ok. Professor Benja, portanto, isso é que chama de complexo. Consegue explicar por que há esse complexo? É que eu ainda não acabei, para falar a verdade, para confessar, ainda nem sequer comecei a leitura do seu livro e, portanto, não sei se ele elenca também casos em que não houve lugar aquilo que chama de processo justo. Estou a falar de casos de fuzilamento de dirigentes do MPLA que ocorreram em 75, 76, no campo da Revolução, e para os quais eu, na altura, era miúdo, éramos mobilizados para ir assistir. Portanto, foram vários dirigentes do MPLA que foram fuzilados sem julgamento nenhum, sem processo nenhum. És cúmplice, Graça. Como? Eu era miúdo, era regimentado, íamos a pé. Morava na samba pequena, ia até o São Bizanga a pé, onde é o campo da Revolução. Para assistir a fuzilamentos. Pronto, não sou bem essa altura. Digamos, esse complexo do MPLA, porque o MPLA, essas práticas todas que correm sempre do MPLA, como é que explicaria isso? Por que o MPLA é avesso à justiça, processos justos com os angolanos? E rasteja perante os estrangeiros? Pois, no fundo, Graça, é uma questão interessante. Assim, não analisei diretamente a questão dos outros fuzilamentos que ocorreram, porque depois também não houve muita gente disponível. Primeiro, não há disponibilidade de informação e não houve muita gente disponível para colaborar. Muitas delas, muitas pessoas muito bem colocadas, a quem eu previamente solicitei e enviei um elenco de questões com as quais queria abordar com eles diretamente, infelizmente não concordaram. Pronto, então temos aqui este ponto fundamental. Mas há um complexo, de facto, e o complexo é que, da minha perspectiva, e aqui estou a falar de uma perspectiva mais pessoal, as percepções que eu tive em relação a isto, é que nós temos uma gritante necessidade de encontrarmos a aprovação do estrangeiro. Partimos sempre do princípio que se o estrangeiro aprova é porque está bom, e nós sentimos o nosso ego afagado, o nosso ego muito acarinhado com a aprovação do estrangeiro. E quando nos fechamos dentro dos nossos 1.246.700 km², nós sentimos que não toleramos traições e não toleramos traíras, né? No fundo, o ponto fundamental é este. Há aqui uma tendência de considerarmos que aquele que é nosso, que está nas nossas fileiras e que expressou opinião contrária, não deve ser tolerado. No fundo, isto era uma ideia de evitar que essa onda de contestação e de pensamento livre, liberdade de expressão, liberdade de consciência, de manifestação, se proliferasse, e fomos intolerantes em relação a isto. E como no estrangeiro, com os estrangeiros, há sempre aqui uma ideia de sermos conotados, há uma necessidade, há uma carência, no fundo eu ia dizer assim, há uma carência de reconhecimento que nós temos. E esta carência de reconhecimento vem sempre do estrangeiro. E não estamos a falar de quaisquer estrangeiros, estamos a falar de estrangeiros fora da África. Porque nós, com os africanos, também em muitos casos tratamos muito mal. Mas quando é fora da África, nós temos aqui uma carência de aprovação e a forma como nós atuamos é completamente diferente da forma como se atua quando se trata de cidadãos nacionais. Pronto, é este elemento fundamental que eu consegui vislumbrar e que eu tentei, de forma muito clara, tentei deixar também
impressões na tese. Bom, por favor. Professor Benja, eu ia pegar no fundo, parte da questão do Cândido, que falava da questão do recurso relativamente ao caso da SME, e também agora recentemente o Tribunal Constitucional, não é, teve aquela decisão relativamente ao caso do BNA, não é, do Walter e do Zenitz, etc., contrariando o Tribunal, acho que Supremo, não é? Sim, Ou seja, na questão, professor, como é que a gente enquadra isso da sensação que às vezes os tribunais fazem uma decisão de acordo com o princípio que disse há pouco tempo, né, justa, etc. E estamos a falar do mesmo Estado e das mesmas instituições, não é? No seu entender, o que é que motiva que em determinadas circunstâncias, em determinados casos, parece que se faz justiça e a mesma instituição, às vezes as mesmas pessoas, noutros casos parece que fazem vista grossa à própria justiça. Como é que a gente percebe isso no nosso contexto? Obrigado, David. É interessante e nós estamos a tentar provocar uma discussão deste tipo também, que é o seguinte. Na verdade, e o que eu aponto aqui problemas fundamentais da imparcialidade e da independência. Na minha perspectiva, a imparcialidade e a independência são pressupostos de um processo justo e equitativo. E não há estatuto do arguido robusto numa ordem jurídica se o julgador não for independente e imparcial. Então, o que acontece em muitos casos, e fundamentalmente nos últimos casos ditos mediáticos em Angola, é que muitos destes, têm uma coisa em comum: fórum especial. Ou seja, muitos destes processos já não é um regime novo, é um regime antigo, em que todas as pessoas que eram nomeadas pelo Presidente da República, isto desde 75, beneficiavam de fórum especial. O que significava dizer que o julgamento deles começava sempre na primeira instância na Câmara Criminal do Tribunal Supremo. Este é um ponto fundamental. A existência do fórum especial é um ponto fundamental para inquinar a independência e a imparcialidade. Porque quanto mais alto estiver o juiz, mais exposto está aos poderes instituídos. E aí o que acontece é que, em muitos destes casos, para ser muito direto, os juízes, muitos deles não foram nem justos, não foram nem independentes, nem imparciais. Ou seja, havia uma pauta que eles tinham que cumprir, e há uma pauta que eles têm que cumprir, por mais que uns se esforcem, mas estão todos melindrados, e isto tem uma natureza. É que, se reparar na estrutura da magistratura, quem está no tribunal de topo tem mais regalias do que quem está no tribunal de baixo. E este que está no tribunal de topo, que tem mais regalias, está mais exposto a que seja chantageado, a que seja castigado e sinta esse castigo do que quem está na base. Ou seja, os juízes de comarca chegam a ser, em muitos casos, mais juízes do que os juízes dos tribunais superiores. Ora, e havendo fórum especial, nós estamos a falar que houve uma narrativa de combate à corrupção. E, mais uma vez, como nós precisávamos mostrar ao estrangeiro que estamos a combater a corrupção, era preciso condenar todas estas pessoas. Okay? E o que aconteceu é que as pessoas foram sendo condenadas, mesmo passando, mesmo atropelando diligências essenciais que eram para ser feitas, mesmo havendo dúvida razoável sobre aquilo que lhes estava a ser imputado, as pessoas foram todas condenadas. Neste caso em concreto, o que aconteceu é que a condenação foi mais gritante. Ou seja, estavam pessoas muito mais expostas, para além de terem fórum especial, estavam pessoas muito mais expostas, e estando pessoas muito mais expostas, o tribunal, calculo, 1, 2 ou 3 juízes, ou até propriamente a estrutura, os órgãos gestores do tribunal, tinham muito interesse em passar um recado, e eles passaram este recado.
Só que, para qualquer pessoa que aprecia com serenidade uma decisão, sem subjetivismos, percebe que esta decisão já estava ferida de morte no plenário do Tribunal Supremo. Porque quando no plenário do Tribunal Supremo eu tenho 4 mais 4, 4 a favor e 4 contra, e depois dos 4 contra, 2 deles juntam declaração de voto, e na declaração de voto já dizem: nós considerávamos essencial que estas pessoas fossem ouvidas, que esta pessoa fosse ouvida. Então, nós tínhamos claramente aqui uma omissão. O Código de Processo Penal, nas nulidades insanáveis, tem uma norma que diz que a omissão de diligências essenciais acarreta a nulidade da decisão sem possibilidade de renovação. Ora, e essas declarações de votos contaram muito para isto. E o Tribunal Supremo, o Tribunal Constitucional, claro que levou bastante tempo para organizar essa acordo. Claramente que este bastante tempo pode significar muitos contactos e muitas conversas, muitas atitudes de tentar convencer as pessoas de que aquilo não tinha pernas para andar, e trouxe a decisão que trouxe. E quando traz essa decisão, nós estamos a voltar à discussão de 2010. Se o processo é para morrer ou se o processo é para retomar. Voltamos à discussão de 2010. Né? E o que eu tenho estado a dizer a uns colegas é: digam-me só qual é que vos parece que seja a consequência de uma decisão que viola o processo justo e equitativo. Na jurisprudência internacional, na jurisprudência do Tribunal Africano e da Comissão Africana, esta decisão, qualquer decisão, qualquer violação de um pressuposto do processo justo e equitativo, nos termos da Carta Africana e do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, implica necessariamente a nulidade do processo, implica a indemnização do arguido que passa a ser considerado vítima do processo. Né? Então, nós estamos aqui com uma discussão só para não expormos, como eu digo, as nossas misérias, as nossas fragilidades e até o inquinar da imparcialidade e da independência, que todos sabem que não existem, principalmente nos tribunais superiores, sabem no que não existe. Nos tribunais superiores, cada um deles sabe que já foi abordado diretamente por alguém para facilitar ou prejudicar determinada decisão. Só que, como há muitas coisas a salvaguardar, claramente também é aqui segredo de Estado e segredo de Justiça, como há muitas coisas a salvaguardar, as pessoas ficam caladas, mas na verdade essa imparcialidade e essa independência gerada pelo Fórum Especial provoca este tipo de situações, e é o que levou claramente a esse tipo de decisão. Para uns casos parecem que as decisões são justas e para outros casos parecem que as decisões são injustas. Graça Campos, só mesmo um minuto, só peço a vossa... Queria colocar essa questão. Não, só mesmo uma questão muito sintética. Professor Dr. Benja, e quando fala da questão do arguido, coloca essa questão de por que razão é que o nosso ordenamento jurídico estabelece fórum especial? E onde é que se encontra esse fórum especial na Constituição? Pois, na verdade, a Constituição não traz, né? Salvo... erro crasso meu, mas não encontrei na Constituição nada que falasse de fórum especial. Não é nada que seja necessário, não é nada que seja essencial. Na verdade, o fórum especial foi criado já pelos privilégios que a Primeira República, a República Popular de Angola, de 1975 a 92, criou, estabeleceu para os dirigentes do Estado e os dirigentes do partido. E é essa lógica que se vem estando a manter. Há países que não têm. Eu, particularmente, sou contra o fórum especial. Há países que não têm. E o fórum especial permite isto. Permite conversas. É mais fácil conversar com um juiz, conselheiro do Tribunal Supremo, do que conversar com um juiz militante, por exemplo, amante da justiça da comarca de Nambuangongo, ou da comarca do Namibe, ou da comarca do Quanducubango, ou da comarca de Benguela, do Lubito, ou o que é que seja. Então, há aqui essa possibilidade. E isto, a ideia de fórum especial, inclusive, provoca distorções muito grandes na justiça.
provoca mesmo distorções muito grandes na justiça. Por quê? Porque quem vai a um julgamento, por exemplo, só em termos de condições, quem vai a um julgamento no Tribunal Supremo percebe que aquilo está recheado de condições e dignidade, e quem vai a um julgamento num tribunal de Belas, por exemplo, ou num tribunal do Namibe, ou no tribunal do UIS, percebe que aí coisas que não funcionam muito bem. Então, esse fórum especial é na verdade, uma continuação dos privilégios que determinados cidadãos foram atribuindo a eles próprios por serem quem são, e é violador, na minha perspectiva, do princípio da igualdade consagrado na Constituição da República. Muito bem, eu vou lhe agradecer mais uma vez pela sua contribuição a esse programa. Muito obrigado. Tá, muito obrigado e bom trabalho. Obrigado. Obrigado. E boa sorte ao protocolo. Tem que explicar agora como é que as coisas funcionam aí no domínio decrescente. Exatamente. Para esse livro, vamos começar com o nosso residente David, que foi ele que fez a apresentação. E sobre isso também quero chamar a atenção para uma outra coincidência. O David Boy também é do Rubi, também é contemporâneo do Carlos Pacatolo. Portanto, nós temos aqui um painel de convidados que é todo da mesma região. Temos que ter cuidado. Depois está a ficar desequilibrado. Em termos de conhecimento. David Boy, diga-nos, por que você recomenda, o que é que tu recomendas a leitura do livro do professor Dr. Carlos Pacatolo? Obrigado, Graça. Eu primeiro quero agradecer ao professor Carlos, por me ter convidado a escrever umas páginas para num dos seus das suas principais conquistas, pelo menos académicas, não é? Que é a sua tese de doutoramento, não é? Por que se pode recomendar isso? Aqui, se calhar por 3 ou 4 motivos. O primeiro motivo é mais, no fundo, da academia. Nós podemos chamar de academia angolana, não é? Os estudos sobre a realidade política angolana, não é? Eles têm sido feitos essencialmente, seja pela área do direito, não é? Alguma produção científica dos colegas, como o caso que acabamos de ver agora com o Benja, não é? Alguma produção do direito sobre a realidade do país, não é? A realidade política do país. Aliás, nós sabemos o quão o direito domina, não é? Os juristas, etc., dominam a análise, a compreensão e a explicação da situação do nosso país. E, além disso, no campo da compreensão em que a tese do Carlos se insere, da ciência política, não é? Os autores que o antecederam, não é? Além de, vou dizer algo, não tem nenhum mal em si, ok? Mas apenas um facto, ok? São, nas suas generalidades, estrangeiros, não é? Estamos a falar, e são excelentes académicos, como o Ricardo Soares de Oliveira, acho que disse bem o nome, o Justin Pearce, o Schubert, mais lá para trás, uma das pessoas que, no meu entender, mais estudou a nossa história política, a Christine Messiaen, não é? Então, há muita parte, e se estiver enganado depois o Carlos vai me corrigir, há muita produção feita, alguma produção feita sobre o percurso político do nosso país, não é? Tem sido feito por excelentes e brilhantes académicos, não é? Mas de outras paragens. E depois também, além disso, também com outras abordagens, não é?
com abordagens mais da antropologia política, não é? Ou da história política, não é? Com uma análise inicialmente muito mais qualitativa, não é? E a tese do Carlos, não é? Vem, no fundo, abrir, não é? Despoletar aqui um outro caminho que naturalmente capaz de dialogar com esse percurso que eu apresentei, não é? Só para os nossos ouvintes estarem por dentro, a grande questão desses estudos no nosso contexto é sempre de como é que o poder político do MPLA se mantém, se reconfigura, se reconstrói, etc, etc. Não é? Isto é, por que razão é que no nosso país o partido que assumiu o poder em 1975, não é? Até hoje continua a exercer esse poder. É, na prática, mais ou menos, a questão de pesquisa transversal nesses estudos. Não é? Aí temos 2 ou 3 respostas, como eu disse. Temos a Messiaen, temos o Ricardo a dizerem que é tudo uma questão da influência, da forma como o MPLA gera a economia política e utiliza essa economia política para a gestão do poder político, não é? Depois temos os Nuno Vidal, etc., que introduzem a questão do neopatrimonialismo, não é? Dizendo que o poder do MPLA se mantém porque o MPLA controla o património, né? Aquilo que nós chamamos o bolo, os recursos, etc., etc., e a maneira como distribui esse património com vista à manutenção do seu poder, não é? O que é que o Carlos... Depois temos, por exemplo, a nossa amiga Paula Roque, não é? Que vem nos dizer que essa manutenção do poder do MPLA deriva essencialmente do facto desse poder controlar o braço securitário do Estado, securitário, Forças Armadas, o Serviço de Informações, Polícia, etc, etc. Não é? Isto é, mais do que questões de natureza de economia política, a Paula vem dizer que aqui a questão-chave na manutenção do poder é o facto de todo o aparelho securitário estar à mercê do MPLA e de quem manda no MPLA. O que é que a tese do Carlos traz de diferente no diálogo com esse percurso assim, breve que acabei de iniciar? Número 1, é uma abordagem metodológica distinta, não é? Eventualmente, salvo ignorância, não é? Não desconheço, não é? Até o momento, um estudo que tivesse feito uma abordagem transmetodológico do que nós chamamos o método misto, né? O mixed método, não é? Que faz combinar uma abordagem dos métodos quantitativos e dos métodos qualitativos, não é? O que é que isso permite? O que isso permite é que as pessoas, quando lerem o livro do Carlos, não é? Vão, sobretudo, perceber que a construção metodológica faz com que dá voz aos angolanos, não é? Dá voz aos cidadãos, não é? Isto é, as conclusões em que a tese da tese, não é? Não resultam essencialmente daquilo que são as posições do Carlos, mas da leitura que o Carlos faz sobre as opiniões e as atitudes dos angolanos relativamente ao fenômeno que abordou na tese, que é o domínio decrescente do MPLA no sistema partidário em Angola. Um outro, nesse sentido, não é? Penso que aqui é muito relevante para a academia em Angola e para quem estuda essas coisas no nosso contexto, não é? Vai encontrar aqui na tese do Carlos algo muito bem conseguido do ponto de vista metodológico, não é? E como nós sabemos, ou para as pessoas que lidam com essas coisas, sabem que ciência ou fazer ciência é substancialmente muito
a questão da metodologia. Há quem diz que ciência é método. No entanto, há aqui uma inovação bastante relevante da tese do Carlos Pacatolo, que é, no fundo, essa nova e essa diferente abordagem metodológica. Um outro elemento também, acho que, segundo elemento importante para sustentar a recomendação do livro, não é? E talvez estaria a olhar, por exemplo, mesmo para o Graça, para o Cândido, para os jornalistas, não é? Para as pessoas, os jornalistas são muito importantes no nosso contexto, e não só, né? Na maneira como produzem os seus conteúdos, na maneira como produzem suas opiniões e na maneira como produzem suas matérias, não é? E aqui, pelo menos, aqui digo, pelo menos em outros países, não é? Os jornalistas vão tendo cada vez mais a necessidade, não é, de dominarem pelo menos a base, não é, a base conceptual, a base dos instrumentos da ciência política, não é? Por quê? Porque muitas das vezes há uma tendência no nosso contexto de nós confundirmos a opinião com facto, não é? A minha opinião, não é? O que é um facto, o que é uma opinião, o que é uma evidência, não é? Que seja aceitável para sustentar uma opinião. Digo isso porque eu lembro-me antes das eleições, não é? E são questões que nós próprios, o Graça e o Cândido, se lembrarão de um dos nossos programas, quando nós falávamos sobre, acho que era sobre a popularidade do presidente João Lourenço, não é? Em que os colegas diziam, não, é muito impopular, é muito impopular. Eu dizia, calma, não sabemos, não é? Na altura, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Depois se dizia, não, mas isso é visível, ou isso é óbvio, né? Eu dizia, não sei se isso é óbvio. Para dizermos isto temos que ter dados, né? E inclusive ontem o nosso professor Braga da Cruz, o orientador da tese, abriu a apresentação com isso. E uma das questões fundamentais da tese do Carlos é a disponibilidade e a utilização de dados, né? E é isso que às vezes eu vejo que falta nas nossas narrativas, não é? Isto é, nós fazemos opiniões emitimos opiniões como se de facto se tratassem, não é? Mesmo que as evidências sejam muitas das vezes muito frágeis, não é? Aquilo que a ciência chama de senso comum. Então, o que eu estou a dizer é que um outro elemento que, no meu entender, torna a tese do Carlos super recomendável, não é? É realmente uma abordagem que está sustentada em dados, não é? E são dados recolhidos, validados cientificamente, não é? E não são aquelas coisinhas de uns Excel, muitas vezes aí nós vemos pessoas fazem aí uns Excel e quer umas médias, etc., para suportar argumento. Não, é um argumento que está suportado em dados que têm a validade do Afrobarómetro. O Afrobarómetro tem um conselho científico altamente robusto, não é? E para nós, eu, na tese que estou a escrever, também uso esses dados. É um alívio muito grande, não é? Fazermos estudos com dados primários, mas que são altamente cientificamente e robustamente validados, não é? Portanto, até onde eu sei, até agora, pelo menos, daquilo que eu conheço, talvez o primeiro estudo e feito com essa robustez metodológica, com essa robustez de dados. Por último, para quem está a estudar, para quem está a fazer mestrados, para quem está a fazer doutoramentos, julgo que encontrarão nela realmente algo muito úteis. Para terminar, e como dizia,
também na conversa que o Carlos, quando falou do livro do Benja, o conteúdo é politicamente potencialmente controverso, não é? Face à natureza do nosso regime político, mas nós queremos apelar a quem se interessar por isso que faça um esforço de o perspectivar naquilo que é uma investigação científica e não as opiniões ideológicas ou não do seu autor. Obrigado. Apoio. Professor Carlos Pagatori, o que é que os angolanos, o que é que o próprio MPLA encontra neste domínio decrescente do MPLA no sistema partidário? Obrigado, Graça. Obrigado, David, por essas palavras. E quando o David fala e fala inspirado, é mais difícil depois acrescentar alguma coisa, né? E eu começaria mesmo pelo fim, que é, e essa expressão é do David. Este livro pode ser tomado pelos concorrentes partidários, a começar pelo MPLA e pelo seu mais direto concorrente, que é a UNITA, pode ser tomado como uma espécie de consultoria política grátis. Essa é uma razão fundamental pela qual eu vivamente recomendo que comprem e leiam. É uma consultoria grátis. Em segundo lugar, é a primeira vez que se pegam dados, como disse o David, do Afrobarômetro, de 2 rondas de inquéritos nacionais, e se aproveita essa grande oportunidade e se traduz isso numa tese de doutoramento. Então, por esta quantidade de informação que se traz, vale a pena. Mas não seja para perceber a utilidade de se usar dados quantitativos, não é? Em terceiro lugar, com respeito a todos os autores anteriores, como fez o David, eu nasci na cidade que o Graça diz, tive a sorte de sobreviver à Guerra dos 55 Dias no Ambo e continuo a viver em Angola. E trabalhei em algumas instituições com responsabilidade direta na gestão do processo eleitoral, nomeadamente já fui comissário da própria Comissão Nacional Eleitoral, a partir da Comissão Municipal do Lubito, e trabalhei no processo eleitoral de 2012. Depois, em 2015, saí, porque estava aqui com o compromisso de doutoramento. Não tenho muita idade, mas tenho alguma vivência por dentro das instituições que eu analiso e sei como elas funcionam. Portanto, dizia eu que, com respeito salvaguardado aos autores que o David falou, que não são nacionais, escreveram bem muita coisa sobre a nossa história política de Angola, me parece que, salvo a minha própria ignorância e até a minha dose de arrogância, me parece que estou a ser o primeiro, dentro da ciência política que se faz sobre Angola e pelos angolanos, a trazer, em sede de doutoramento, essa abordagem virada para o percurso dos nossos partidos no nosso sistema partidário, obviamente aqui coincidência para aquilo que tem sido o desempenho eleitoral do MPLA. E por essa razão acho que vale a pena comprar e vale a pena ler. O júri da tese de doutoramento e ontem, e o texto de apresentação que o David fez a honra de me conceder, não é verdade? E que eu muito agradeço, vale a pena lerem esse texto que o David apresenta. Mas dizia eu, o posicionamento do júri do doutoramento, que recomendou vivamente a publicação da tese para que outros públicos que não estiveram na sessão tenham acesso a esse conteúdo. Por isso a universidade, e aqui o meu agradecimento ao meu orientador, o professor Dr. Braga da Cruz, empenhou-se pessoalmente na concretização desse propósito de edição da tese em livro, para a socialização do conhecimento, dizia eu. O júri foi unânime em reconhecer o esforço de abordagem desse assunto com uma dose
surpreendente da isenção. E ontem também a pessoa que foi convidada a comentar, depois que eu fiz a apresentação, referiu isso, que não obstante eu viver, nascer, trabalhar e estar em Angola, e ter trabalhado para algumas instituições públicas, nomeadamente a Administração Municipal do Lubito, a Comissão Nacional Eleitoral, como eu me referi, há um esforço acadêmico da parte do autor de equidistância da isenção. E por isso eu recomendo também que leiam e apreciem o que está escrito e façam-me o favor de enviar-me por escrito as discordâncias. Esqueçam que sou eu, leiam o livro. Finalmente, eu fiz também aqui, e isso acho que vão sentir, de trazer uma variável que tem sido ignorada quando se analisa a nossa história política. É o peso do movimento protestante na formação do nosso nacionalismo, mas, sobretudo, naquilo que eles emprestam como mediação na relação entre os movimentos, hoje partidos, com o eleitorado, na relação entre os partidos e as suas massas associativas, e que ajuda, de certa forma, a minimizar os custos de coordenação. Não digo que eu sou original nessa abordagem, a própria Menciaco David Dias faz referência a isso, mas a Cristina Menciá trabalha muito sobre o MPLA. A Paredes trabalha também sobre os metodistas do MPLA. Depois o pastor Benedito Schubert, que é o pai do Ion Schubert, trabalha muito sobre a IECA e a UNITA. Há trabalhos dispersos, mas eu trago aqui, aproveito essa experiência, aproveito esse patrimônio científico acadêmico e ponho numa mesma balança as relações do movimento protestante com os nossos movimentos de libertação, que não são relações datadas. Essas relações têm continuidade no nosso presente, sem, obviamente, descurar aquilo que também é a relação da Igreja Católica com os nossos movimentos de libertação e hoje. Mas as igrejas protestantes tradicionais, mais a Igreja Católica, têm um peso grande na mediação das relações dos partidos com os militantes, os simpatizantes e os amigos. E essa mediação diminui de forma significativa o custo de coordenação. Quem anda um bocadinho nessas conversas de agência, teoria de agência, sabe que os custos de coordenação são elevadíssimos. Quando você quer mobilizar, você precisa de mediadores. Depois também os dados do Afrobarômetro nos permitem, por exemplo, falar sobre o peso das autoridades tradicionais. A gente fala, como diz o David, só de opinião, mas há dados que suportam as evidências de que a mediação desses atores não é despiciente. Nós também temos, com os dados quantitativos, que naqueles lugares em que os governos provinciais, os governadores provinciais são menos apreciados pelo eleitorado, isso tem implicações na votação para as eleições gerais. E nós sabemos que os governos provinciais, os governadores, são todos do MPLA. Então, dito de forma simples, lá naquelas províncias onde os governadores provinciais não são bem apreciados, isso tem implicações negativas na hora de votar para o MPLA, por exemplo. Depois, a parte qualitativa traz aqui um equilíbrio bastante interessante, que é óbvio que eu não publiquei tudo, que são os dados que resultaram das entrevistas, mas nos anexos tem mais alguma coisa, mas eu tenho outra coisa. Por si só, se eu publicasse o resultado das entrevistas, já dava aqui pano para manga para muita discussão. Mas aquilo que está na tese é curioso ver que muito do que se conclui com a tese, que pode explicar aquilo que é o domínio do MPLA por um lado, por outro lado, o decréscimo desse domínio e, obviamente, a exceção dos outros atores na oposição, resulta das respostas de militantes do próprio partido MPLA. É óbvio que a gente não identifica pelos nomes, isso é ética da investigação, mas a gente pode dizer que o respondente tal, na faixa etária Y, e que votou nas eleições de 2017 no MPLA
e que se assume como militante do MPLA tem essa leitura sobre o próprio processo eleitoral que tem sido gizado em Angola. Então, vejam, por exemplo, os pronunciamentos dos que se identificam como MPLA sobre o papel da própria CNE, sobre o papel das autoridades tradicionais, sobre o papel da imprensa, sobre o papel dos recursos públicos naquilo que é o desempenho eleitoral do MPLA. Essa informação toda está na tese, ou seja, os próprios militantes do MPLA, quando chamados a se pronunciar no inquérito em que sabem que a sua identidade está preservada, nunca será revelada. Têm uma liberdade surpreendente e trazem um manancial de informação sobre a lisura e a justeza da competição eleitoral surpreendente. Então, por essa razão, comprem e vocês próprios tirem as vossas ilações. Eu tirei as minhas, porque tive que apresentar provas públicas de doutoramento, mas não esgotei a exploração do manancial de informação das entrevistas que eu fiz, e aqui o meu agradecimento sempre interno. E a constipação está por um N onde não existe N, está por um M onde não existe M, mas é sempre interno. O meu agradecimento vai ao professor doutor Paulo de Carvalho. O professor doutor Paulo de Carvalho foi inexcedível na generosidade. Reparem que ele distribuiu o questionário das entrevistas, o guião das entrevistas, 3 vezes nos seus grupos privilegiados do WhatsApp. Distribuiu a primeira vez, depois eu pedi, fez um novo lembrete, distribuiu novamente e voltou a distribuir. A quantidade de respostas que eu tive, mas sobretudo a qualidade dos respondentes, eu devo penhoradamente ao professor Paulo de Carvalho, professor catedrático Paulo de Carvalho. Foi aqui um mestre, não é? Foi um parceiro, foi um camarada, no verdadeiro sentido dessa expressão. Então, beneficiar de toda essa riqueza de informação, claro que a do Afrobarômetro devo ao David, que somos parceiros nessa aventura, e devo à equipa toda de angolanos que acreditam e trabalham conosco, não é? E tem vários nomes, não vou citar, senão vou cometer o erro de esquecer alguns, mas que trabalham conosco desde 2017 na recolha dos inquéritos nacionais. Aqueles que são os nossos brokers, isto é, que quando temos dificuldade no terreno, nós ligamos, eles rapidamente ligam para o governador, ligam para o administrador municipal, ligam para o comandante provincial da Polícia Municipal para agilizar e deixar que os nossos inquiridores façam o trabalho. Também vai aqui a minha sentida e profunda gratidão. Sem essa turma, sem esse coletivo de pessoas que emprestam a sua confiança em nós, que emprestam a sua credibilidade no trabalho que fazemos, essa tese também não seria possível. Porque fazer inquérito custa dinheiro e nós, nem David nem eu, temos o dinheiro para pagar inquéritos nacionais. O David é o próximo que está a beneficiar também dessas bases de dados que nós temos, e o David tem uma vantagem comparativa, vai usar já 3 bases de dados, porque nós estamos agora na conclusão da recolha dos dados da 10ª ronda no contexto do Afrobarômetro, mas no contexto de Angola é a nossa 3ª ronda. Também traz aqui ter acesso à informação é uma coisa brutal, é uma coisa estupenda, é uma coisa muito rica que nós infelizmente ainda temos dificuldade de explorar informação quantitativa disponível e é grátis. Até agora só uma conterrânea nossa, angolana, que está a fazer o seu mestrado em Bruxelas, solicitou acesso aos dados, nós disponibilizamos, mas tem sido mais, lamentavelmente, estrangeiro, sem desprimor, que nos solicitam os dados do Afrobarômetro para as suas teses de mestrado e doutoramento. Entre nós ainda esse hábito é pouco. Oxalá a leitura do livro da minha tese desperte o interesse pelos dados que estão disponíveis, são grátis, e as pessoas comecem a usá-los. Obrigado. Professor, o decréscimo do plano é explicado pela desilusão dos próprios militantes do MPLA ou tem algum link com o crescimento de outros partidos? Por outro lado, pergunto-lhe se esse decréscimo do MPLA
dá espaço àquilo que agora tem sido moda, o surgimento de uma terceira robusta no país. Bom, aquilo que eu apresento como conclusões da tese, graças a os que nos ouvem, em primeiro lugar, temos que falar do domínio. E aquilo que a literatura também nos permite é que o domínio é essencialmente consequência de uma incompleta despartidarização do Estado. Isto é, a incompleta despartidarização do Estado permite o controle dos recursos humanos, tecnológicos, materiais e tudo mais, e das instituições fundamentais para o desequilíbrio da competição eleitoral. Traduzido em miúdos, a incompleta despartidarização permite que o partido que governa continue a ser o único que tem melhor acesso, ou digamos, tem um acesso privilegiado aos recursos que a nossa economia gera. Em segundo lugar, o controle das instituições. Aqui estamos a falar de três fundamentalmente. Estamos a falar da imprensa pública, a televisão pública de Angola e a Rádio Nacional de Angola, até agora, desculpe a minha ignorância, são as únicas de alcance nacional. Então, quem controla esses meios tem mais facilidade de fazer chegar a sua mensagem ao eleitorado. Outra instituição importante, estamos a olhar para a Comissão Nacional Eleitoral. Nós sabemos que a nossa Comissão Nacional Eleitoral tem composição proporcional de acordo com os resultados eleitorais. Até 2017, o MPLA foi tendo maiorias qualificadas. Isso significa que a sua presença na Comissão Nacional Eleitoral também é de maioria qualificada. Se é de maioria qualificada, no limite, as decisões da CNE, a partida, quando não há consenso, são aprovadas por maioria. E quem tem maioria qualificada, tudo o que forem reclamações contra as suas pretensões tem menos chances de serem bem-sucedidas. Dito de forma simples, as reclamações várias das oposições que são submetidas à Comissão Nacional Eleitoral não colhem lograr o objetivo desejado, porquanto quem tem a maioria qualificada é quem governa, que teve a maioria qualificada dos resultados eleitorais nas eleições precedentes. E como a decisão vai ser por maioria, já sabemos qual é a tendência das decisões. E quem fizer um estudo cronológico das decisões da Comissão Nacional Eleitoral de 2008 para cá, vai perceber para que lado da balança pendem as decisões. Uma terceira instituição fundamental no jogo eleitoral é o Tribunal Constitucional, nas vestes de Tribunal Eleitoral. É o Tribunal Constitucional que registra os partidos. Nós também estamos habituados, desde as eleições de 2008, que surgem sempre partidos em véspera das eleições, mas partidos sem grande expressão. Mas assim, o registro é muito fácil. E nós fomos surpreendidos com o não registro do projeto para já servir Angola. Mas o mesmo senhor que liderou a iniciativa para já também beneficiou em 2012 de uma facilidade de registro da Casa CE, da coligação. E, surpreendentemente, o mesmo tribunal que registrou o surgimento da Casa CE, surpreendido com o desempenho da Casa CE nas eleições de 2012, com 8 deputados, mas, sobretudo, nas eleições de 2017, que a Casa CE duplicou, de 8 passou para 16, e foi buscar deputados em círculos provinciais do Namibe, do Cabinda e do Zaire, essa própria CE, que estava registrada pelo Tribunal Constitucional, é o mesmo Tribunal Constitucional que entendeu que, afinal, houve aqui lapso e Abel Civucuvuco não podia continuar como líder da Casa CE. Essa é a nossa história real. E depois, por essa via, Abel Civucuvuco saiu da Casa CE e ficou o Almirante Miau. O Almirante Miau não aguentou e para as eleições de 2012 foi 2022 foi Manuel Fernando. Mas esse mesmo Tribunal Constitucional, nas vestes de Tribunal Eleitoral, não deu provimento no registro do projeto para já servir Angola, liderado pelo mesmo Abel, que seguramente terá usado o mesmo caminho que usou para o registro da Casa CE e não conseguiu registrar o seu próprio partido. Mas, surpreendentemente, o Dinho Xingunji conseguiu, a Bela Malaquia conseguiu. Mas isso também nós já tivemos em 2017, já tivemos em 2012. Em vésperas de eleições surgem sempre partidos. E a emergência de partidos não é uma especialidade nossa.
Acontece na Tanzânia, acontece em Moçambique, que estão mais ou menos no nosso campeonato, porque eu também faço uma incursão comparativa na região austral, para fugir comparação com o Ocidente, para não ser acusado de ocidentalizado. Eu faço comparação com o contexto africano. E no nosso contexto da SADC, temos dois casos de autoritarismo competitivo, Moçambique e Tanzânia, e temos casos de democracia consolidadas, África do Sul, Namíbia e Botsuana. Isso está aí na tese apresentada. Voltando ao Tribunal Constitucional e a sua importância, nas vestes do Tribunal Eleitoral. Então, essa emergência de partidos satélite para fragmentar a oposição, nós não somos inventores desse modelo de funcionamento. Os outros do nosso campeonato também fazem isso. E isso está estudado na literatura. Isso só tem um propósito, é dispersar o voto na oposição para aumentar as chances do partido que está no poder. Porque se o voto da oposição estiver disperso, a oposição fica fragmentada. E uma oposição fragmentada é uma oposição frágil. Então, é importante o domínio, o controle dessa instituição. E o nosso modelo de composição do Tribunal Constitucional tende a favorecer o partido que ganha as eleições. Por quê? O nosso modelo é 4 são indicados pelo presidente do partido que ganhou as eleições. Outros 4 dos juízes são indicados proporcionalmente pelo parlamento. Ora, quem tem maioria qualificada até 2017 indicava 3 dos 4. A UNITA indicava 1. Tanto, ora, tem 4 indicados pelo presidente, mais 3, 7. O Conselho Superior da Magistratura indica 2. E o Ben já acabou de falar muito bem como é que funciona o Conselho Superior da Magistratura, esse tribunal, sim. A probabilidade de ter 9. E depois 1 por concurso. Por limite, dos 11 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, que depois funciona como Tribunal Eleitoral, tem aqui um potencial elevado de a maioria ser da cor partidária, ou pelo menos ser próxima, ou pelo menos ter simpatia com a cor partidária do partido que ganha as eleições. Então, no contexto da literatura dos autoritarismos competitivos, aqui leiam Kenneth Green, que fala muito sobre o PRI ou o caso do PRI no México, mas há outros autores que estão aí no livro. É importante ter o controle dessas 3 instituições. E o controle dessas 3 instituições permite que a competição eleitoral seja livre, mas manifestamente injusta.